E aí, pessoal, hoje a gente fala sobre a origem da vida. Essa aula está dividida em duas. Hoje a gente fala sobre a parte histórica, sobre o embate entre biogênese e abiogênese, que lançou luz tanto para a formação da ciência moderna, como para o entendimento que nós temos hoje sobre esse tema. A origem da vida é um tema que fascina a humanidade desde que nós começamos a produzir, chamamos de cultura. É um tema constantemente visitado pela cultura humana. A concepção científica de origem da vida remonta ao embate entre duas linhas de pensamento. Uma delas é a que ficou conhecida como abiogênese. A ideia de abiogênese é a de que a vida pode surgir espontaneamente da matéria orgânica. E esse fenômeno seria causado por um princípio ativo, um princípio, uma força vital inerente à matéria. A ideia de que a vida pode surgir espontaneamente da matéria orgânica é uma ideia muito antiga. Está relatada, por exemplo, nos trabalhos de Aristóteles. Portanto, remonta à antiguidade e foi defendida durante muitos séculos. É um tipo de raciocínio que está ligado à observação direta. Observação direta no meio ambiente de larvas em vegetais, de larvas na carne, em girinos, em regiões pantanosas, em lamaçais. Como não se conhecia o ciclo de vida desses animais, esses fenômenos eram explicados através da geração espontânea, através desse princípio ativo que seria capaz de gerar vida. E essa ideia perdurou ao longo dos séculos, chegou-se inclusive no século XVII. Existem relatos de que camisa suja e trigo poderiam gerar ratos de maneira espontânea, através desse princípio ativo, dessa força vital que a matéria teria de gerar vidas. Nos dias de hoje nós entendemos que, na verdade, os ratos foram atraídos para o local. Mas a ideia da geração espontânea naquela época era extremamente difundida. A teoria que mais tarde ficou conhecida como biogênese e contrapõe a abiogênese defende que a vida só pode surgir de vida pré-existente, através da reprodução dos seres vivos. Como nós já vimos em outras aulas, a molécula de DNA que guarda a informação genética pode criar cópias de si mesma e isso possibilita a reprodução dos seres vivos. Mas o embate entre essas duas linhas de pensamento durou bastante tempo para se resolver. Ainda no século XVII, naturalistas como o italiano Francesco Redi, movidos pelo clima da sistematização da ciência moderna, herdeira de René Descartes, Francis Bacon, Galileu, criavam argumentos para contrapor a ideia da abiogênese, da geração espontânea. E no caso do Redi, a ideia foi organizar um experimento que pudesse demonstrar que as larvas da carne em putrefação, por exemplo, faziam parte do ciclo de vida das moscas. A ideia geral por trás desse experimento é mostrar que as larvas não surgiam espontaneamente da matéria orgânica como acreditava a abiogênese. Então foram utilizados frascos abertos, dos quais as moscas entravam e saíam livremente, frascos fechados, nos quais as moscas não poderiam entrar, e frascos fechados com uma tela, uma gaze, por exemplo, que permitiam a passagem de ar e a saída dos odores que atraíam as moscas, mas não permitiam a entrada, o acesso das moscas até a carne. O resultado é que nos frascos abertos, após alguns dias, ocorria a presença de larvas na carne. Nos frascos fechados não ocorria a presença de larvas, e nos frascos fechados com a gaze, com a tela, as larvas apareciam sobre a gaze, não na carne. Esse tipo de experimento mostra que as larvas fazem parte do ciclo de vida, do ciclo reprodutivo dos insetos, e não são gerados espontaneamente pela carne em putrefação. Porém, novas observações serviram de base para que muitos cientistas defendessem a biogênese. Esses cientistas
com destaque para o naturalista e clérigo inglês John Needham, atribuíram à geração espontânea a existência de micro-organismos que passaram a ser observados com o aperfeiçoamento do microscópio. Esses micro-organismos podiam ser observados em caldos nutritivos de origem animal ou vegetal, e os experimentos consistiam no seguinte: os caldos nutritivos eram aquecidos, posteriormente resfriados, e depois de algum tempo era observada a presença de micro-organismos. Como não se conhecia a reprodução entre esses micro-organismos, na verdade, pouco se conhecia sobre esses micro-organismos, a presença deles era atribuída à geração espontânea através de um princípio ativo. O próprio John Needham conduziu experimentos com os frascos fechados, aqueceu os sucos nutritivos, resfriou os sucos durante algum tempo e, alguns dias depois, observou a presença de micro-organismos. Esse trabalho do Needham, mais tarde, seria criticado por ele não ter aquecido os frascos de maneira suficiente e ter utilizado uma vedação que permitisse a entrada de ar. E uma dessas críticas veio justamente através do naturalista e também clérigo italiano Lazzaro Spallanzani. O Spallanzani conduziu o mesmo tipo de experimento, só que nesse caso os frascos foram vedados, o gargalo foi aquecido e os frascos foram vedados. E depois do caldo nutritivo devidamente fervido, dias depois não foram encontrados micro-organismos. Um experimento mais rigoroso, e mais tarde esse rigor seria incorporado à ciência moderna, mostrando que tipos de experimento como o do Needham deveriam demonstrar falhas na sua execução. Mas os defensores da abiogênese, da geração espontânea, contestaram o trabalho do Spallanzani, alegando que o excesso de fervura teria destruído o princípio ativo e que a vedação do frasco teria impedido que algum princípio ativo do ar pudesse atuar no caldo nutritivo e fazer com que ocorresse a geração de micro-organismos. Aí esse embate entre abiogênese e biogênese avança o século XVIII afora e só vai ser resolvido no século XIX com os experimentos do Louis Pasteur. O cientista francês, o Pasteur, utiliza os famosos frasco pescoço de cisne, com esses gargalos compridos e retorcidos, lembrando o pescoço de um cisne. De maneira geral, o experimento do Pasteur consistiu no seguinte: o caldo nutritivo era colocado no frasco, o frasco tinha o gargalo aquecido e retorcido e posteriormente era fervido. Qualquer micro-organismo presente no líquido seria destruído nesse processo e depois o frasco seria deixado para resfriar. Reparem aqui que a grande sacada do experimento do Pasteur e a função do pescoço de cisne do frasco é justamente deixar o ar entrar e assim não impedir a ação de qualquer princípio ativo que pudesse estar presente no ar. Mas as impurezas e qualquer micro-organismo que pudesse estar presente no ar ficariam retidas nas curvas do gargalo pescoço de cisne. Dias depois, o líquido não apresentava micro-organismos. Se os frascos tivessem um gargalo quebrado e permanecesse nessa condição, dias depois o líquido apresentaria micro-organismos. Esse famoso experimento do Louis Pasteur foi um golpe fatal na geração espontânea, na abiogênese, e abriu caminho para a consolidação da biogênese, que é a ideia de que vida só pode vir de vida pré-existente. Novos organismos só são formados pela reprodução de organismos que já existem. E essa conclusão nos leva a uma nova pergunta, e essa inclusive é uma característica da ciência: se a vida só pode vir de vida pré-existente, como surgiu o primeiro ser vivo? Como surgiu a vida na Terra? As explicações científicas para essa pergunta a gente vê na próxima aula. Na próxima aula sobre a origem da vida, nós vamos apresentar aqui as principais propostas aceitas hoje pela ciência para explicar o surgimento da vida na Terra. Obrigado pela atenção de todos e até lá.